Olá, amados, como vão? Desde já eu desejo a graça e a paz do nosso Senhor seja contigo, com a sua casa, e que o bom Deus possa guiá-lo, cuidar da sua vida e dos seus todo momento. Hoje o nosso estudo vai falar um pouco do temperamento, do nosso temperamento, do meu temperamento, do seu temperamento. Como a gente faz para lidar, como é que a gente faz para controlar a nossa ira, a nossa raiva, a nossa insatisfação. Precisamos do cuidado de Deus para tudo que nós fazemos. E é gostoso aprender porque a gente vê que em tudo tem as mãos do Senhor para nos ajudar, para nos santificar, para nos justificar, para nos fazer melhores hoje do que fomos ontem. Então, hoje nós vamos falar um pouco desse temperamento. A gente vê na Bíblia quem é que não tinha muito controle, né? O rei da autoindulgência na Bíblia foi Saul, o rei Saul. Ele era um cara muito impaciente. Ele foi o primeiro Deus de Israel. Mas por conta da sua impaciência, da sua intolerância, a precipitação no agir, a ira fácil, ele acaba perdendo todas as bênçãos de Deus e do reino do Pai. Ele perde a mente e por fim perde a vida. Tudo com base nessa intolerância, nessa insatisfação. Saul não foi homem que obedeceu a Deus. Ele, apesar de ter o profeta Samuel cuidando dele, trazendo a palavra do Senhor, ele olhava com desprezo e se irou com Davi, pessoa com quem ele tentou matar mais que uma vez, porque Davi era mais popular que ele, porque ele tinha ciúmes, mas sobretudo porque ele ouvia o seu coração pecaminoso. Então as suas reações eram extremamente emocionais o tempo todo. Ele não era um homem sensato, até porque seu coração não permitia. Isso, irmãos, é uma coisa que desde já a gente tem que estar atento. Normalmente a gente fala que o coração está cheio. Nossa Bíblia é cheia de conhecimento, de ensinamentos. Isso é um desses ensinamentos que a gente devia se ater um pouco mais. Mas contra o péssimo exemplo do rei Saul, o exemplo de autocontrole perfeito é um só, né? É Jesus. Jesus nenhuma só vez perdeu a cabeça ou desobedeceu a Deus. Tem muitas pessoas, em especial essas pessoas que não conhecem a Bíblia, que não têm nenhum estudo, costumam dizer que Jesus se ira naquele momento lá no templo em que ele vê o comércio na casa do Pai e ele vai pegar um chicote e vai sair batendo em todo mundo, expulsando todo mundo do templo. E até eu fiquei meio assim, falei, não, deixa ver como é que essa passagem realmente aconteceu. Será que Jesus se irou? Será que ele perdeu a cabeça? Certo é que ele se irou sim, mas ele não perdeu a cabeça. Diz a palavra que quando ele viu tudo isso, ele se sentou. E durante um tempo, ele foi manusear, ele foi fazer um chicote. Ele trançou um chicote com as cordas, enfim. Então isso levou um tempo. E esse tempo que ele levou foi exatamente o tempo para ele pensar, para ele saber exatamente o que ele iria fazer e o que necessitava ser feito.
Então, esse é o nosso exemplo. O Deus perfeito, aquele que veio para nos ensinar, para cuidar, para ser o exemplo de quem a gente deve seguir. E ainda que Jesus tenha padecido na cruz, tenha sofrido, sido humilhado, o tempo todo ele permaneceu controlado. A única coisa que ele faz, e que também isso serve de ensinamento para nós, é que no momento de dor, no momento de humilhação, devemos orar ao Senhor. E ele clama ao Pai. No momento da dor. Então, o certo é, irmãos, que Jesus nunca se irou pecaminosamente. Ele nunca revidou. Ele nunca brigou pelos seus direitos. Até porque era a própria lei, né? E ele saberia muito bem como fazer isso. Ele poderia, mas ele nunca enviou um inimigo sequer ao inferno. Mas ao inverso. Jesus mostrou o caminho da verdade e da vida. Olha que maravilha. Que autocontrole, que tolerância, que paciência, que docilidade, que mansidão. Difícil, né? Mas é isso que a gente tem que olhar, é isso que a gente tem que procurar, é isso que a gente tem que tentar diariamente. Interessante assim, quando a gente fica mais sábio, a tendência nossa é ter mais cuidado com o que a gente fala, ter pureza sexual. A gente tem que se cercar de coisas boas, de pessoas boas, pessoas que agregam, que edificam. É isso que a gente tem que fazer. Isso nos ajuda a melhorar, nos ajuda a ter um autocontrole que não é muito costumeiro. Então, todas essas características definem um homem de autocontrole, que tem por base um princípio que está em Provérbios, o temor a Deus. Sábio é quem teme ao Senhor. Isso gera para a gente um temperamento mais dócil, mais generoso, pronto para a gente agir com mais mansidão e sensatez. Mas a gente tem pavio curto, né, irmão? Quantas vezes a gente se vê tomando posições, medidas, ações, sem pensar. A gente vive num mundo extremamente pecaminoso, volátil, pronto para explodir a qualquer momento, cercado de pessoas insensatas, de corações duros. É um panorama clássico do que o inimigo gosta. Então a pergunta é: qual que é o tamanho do teu pavio? Quão curto ele é? Ou quão longo ele é? Se ele é muito curto, qualquer coisa te leva à raiva, à ira, bem rápido. E quando é longo, ele é suficiente para extinguir a tentação e dar uma resposta piedosa. Se ele é longo nesse tanto, então a gente já começou a caminhar melhor. Porque é isso que a gente tem que buscar. Um pavio mais longo. Em Provérbios 14:29, ele dá um pouco dessa sabedoria para a gente. Quem tem entendimento controla a sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra insensatez. Parece lógico, né, irmão? E é. É lógico, mas é exatamente isso. Quem consegue controlar a raiva e quem se ira facilmente demonstra que é insensato. O insensato reage emocionalmente. Ele reage às pressões, aos insultos, aos desacordos.
ele é um homem irascível, ele age tolamente o tempo todo. O homem iracundo, esse que se ira com bastante facilidade, ele é fácil de se irritar, ele é louquinho para começar uma briga e tem um pavio muito, muito curto. Ele quer contender, ele quer brigar, ele quer qualquer coisa que sirva de motivo para ele entrar na briga, para ele resolver o problema na base da violência, na base da intolerância. Já o homem longânimo, esse é mais difícil de brigar. Ele é paciente, calmo, tem um pavio mais longo, evita brigas e as dispersa sempre que é possível. Até porque as brigas dependem mais das pessoas envolvidas do que os motivos, do que o assunto, né? Aí eu não quero brigar, bom, então nós não vamos brigar. Mesmo que eu tente e te empurre para a briga, te ofenda, mas se você não quiser, isso não vai acontecer. E aí, irmão, você faz o quê? Você joga gasolina na briga ou você tenta apagar o fogo com um amor gentil, com palavras edificantes? Seja desse. Joga água na briga. Coloque palavras sábias, amorosas. Tente fazer com que tudo isso seja melhor. Seja bom para o outro que está ouvindo, que está irado. Em Provérbios 17, 27, diz assim: quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Nós já vimos que saber o momento de manter-se calado, quieto, é sinal de sabedoria. Nem sempre é necessário falar. Isso é característica daquele que sabe controlar suas emoções. Nós também já vimos isso em estudos passados. E a pessoa calma, ela se molda ao calor da situação, ela não aceita esses ataques externos, mas olha e tem tempo em sua quietude para clamar a Deus e pedir orientação. Diz a palavra que a boca fala que o coração está cheio, e é isso mesmo. Então, se você analisar as situações sob o prisma de Deus, demonstra que a moderação do coração sábio permite a moderação da boca habilidosa. Uma coisa leva a outra, né? Permanecer calmo oferece tempo para uma audiência justa, para pensarmos no que falar ou se devemos falar. Isso honra o Senhor. Essa paciência, essa tolerância, essa compreensão, essa quietude. Falar sem ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Reagir com raiva à primeira notícia de um evento é perigosamente insensato. A ira obscurece a nossa visão do que é certo e do que é errado. A gente fica cego. Mas permanecer calmo permite que o temperamento nosso esfrie. E a gente consegue refletir para dar uma resposta eficaz. E é melhor falar com tranquilidade, com paz, do que aquele que fala que vem à mente naquele momento. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar ofensas. Tem muita gente que acha isso terrível, mas isso que fala a palavra do Senhor, que Jesus veio. Se alguém te der um tapa na face direita, ele dê a esquerda. Então, oferecer perdão a alguém é um dos atos mais amorosos, piedosos que nós podemos fazer. Mesmo quando somos atacados, criticados, não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria e honra a Deus. E qual que é o caminho para esse autocontrole? Eu acho que isso está bem claro, né? O homem sábio é aquele que consegue ter autocontrole por um temperamento por ele dominado. Você consegue dominar seu controle. Você consegue controlar sua ira. Pensa, para, se acalma. Controla o seu coração. Porque isso é honrar a Deus. A sabedoria começa com temor a Deus. Tenha temor a Deus quando você vai ser irado. Deus não quer ninguém irado. Ele quer ver você calmo, tranquilo. Ele não quer que você seja tolo para falar qualquer bobagem que lhe venha à cabeça. Sempre que nós reagimos com impaciência e irritação, nós estamos violando os 2 mandamentos cruciais ensinados pelo Cristo Jesus. O primeiro
é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o próximo como a mim mesmo. E vejamos ainda em Provérbios 15, 11, que a resposta branda, 15, 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, irmãos, é pensar antes de falar, responder com brandura, porque isso faz toda a diferença. Nos molda para controlarmos nossas reações, ações, possibilidade, tendo um coração brando. Normalmente nossa irritação, nossa ira, tem a ver com atacar alguém, magoar, ferir, intimidar, manipular. Isso não é bom aos olhos de Deus. Não revide o mal com o mal. Outra lembrança que devemos ter é a parábola contada por Jesus em Mateus 18, 21, que pediu perdão pelas dívidas, mas não soube perdoar. Servo malvado, perdoei-te porque me suplicaste e não consegues perdoar quem te deve. Cristãos, saibam que eu e você somos seguidores do último exemplo de humildade e autocontrole. O Senhor Jesus demonstrou amor maravilhoso àqueles que mais o odiaram. Tenha calma. Pense antes de falar. Acalma teu coração. E quando você sentir que não vai conseguir, clama a Deus. Porque aos olhos do Pai, Ele nos fez para amar. Amar o próximo, mas sobretudo, amar ao nosso Senhor, levando prazer e obediência. Fiquem com Deus. Obrigado.